Então, bom dia a todos. Sempre é muito bom ter vocês aqui, dia 3 de novembro já, como bem colocou ali a Fran. A nossa jornada 3 termina este mês. E a gente tem algumas coisinhas para conversar um pouquinho antes aí da nossa R8. A primeira questão que eu queria mostrar para vocês, eu coloquei, deixa eu só compartilhar a tela, eu já vou mostrando para vocês enquanto eu vou falando. Eu compartilhei com vocês lá no mural esse recadinho, acho que está aparecendo para vocês aí na tela já. Deixa eu ver se está aparecendo. Já. Eu compartilhei um recadinho com vocês hoje de manhã. Esse recadinho, quero pedir a gentileza que vocês repostem eles nas suas turmas. Pode ser amanhã, porque até hoje à tarde tem formadores que ainda estão colocando ali as suas contribuições, mas é só copiar e colar, ou então usar ali aquela estratégia de reutilizar a postagem para as outras turmas que vocês já conhecem também. Aqui é para os cursistas, né, terem esse acesso, vocês podem compartilhar também no WhatsApp com eles, pode ser essa mesma mensagem, só copiar e colar, para a gente divulgar aquela ação do Padlet que a gente construiu na semana passada, e vocês ainda estão contribuindo ali. Ele ficou muito bonito, deixa eu mostrar para vocês como que ele ficou. Claro que não está 100% pronto, a gente fez alguns ajustes para manter um padrãozinho, para ficar um pouco melhor a visualização, e ele ficou assim, ó, a princípio. Mas eu acredito que ainda vai ter alguma outra pessoa que ainda vai contribuir para a gente fechar. Olha, ele ficou bem bonito, tem o tema, o nome de vocês, as turmas, bem organizadinho. Alguns colocaram umas imagens ali, deu uma diferença. A maioria, a Pedrina, eu vi, montaram até uma imagem ali direcionada para a proposta. Ficou bem bonito, olha, gente. E a gente separou por cores. Vocês estão percebendo que ele está colorido, só que cada cor representa um tema. Então, por exemplo, língua portuguesa da terceira série, ele está no verdinho. Do nono ano está no vermelho. De matemática tem outras duas cores, que também é para ficar um pouco mais organizado visualmente, visto que é nesse formato de mural. Vocês vejam, olha quanta coisa, e pensem que cada link desses tem 5 abas aí, pelo menos, de ideias e de possibilidades para trabalhar engajamento para aprendizagem. Não só com foco no SAEB, mas com foco aí na aprendizagem como um todo. Olha que bonitinho que ficou. Ficou show, né, gente? Eu achei bem legal essa prática, então muito quero agradecer a vocês por serem prestativos e já terem contribuído aí com o nosso material, nosso super banco de ideias aí de atividades para engajamento dos estudantes. Então, feita essa fala, podem postar a partir de amanhã, tanto no WhatsApp quanto no grupo, para os alunos de vocês. Perdão, gente, tanto no grupo quanto no mural, tá? Eu falei a mesma coisa 2 vezes. Para os alunos, para os cursistas de vocês terem acesso. E nas reuniões, se vocês puderem mostrar, abre o link rapidinho para eles, mostrem rapidinho como é que está essa organização, até para instigar eles a olharem, a buscarem ali a informação. Então tá bem facinho, só clicar no link e mostrar para eles como que ficou esse super banco de ideias. Tranquilo, gente, para esse primeiro informe paroquial? Sim? Agora eu vou aproveitar rapidamente também que eu já estou aqui com o nosso Classroom aberto, e eu vou mostrar rapidinho para vocês aquelas mudanças que foram feitas na R7. Nós tivemos uma reunião na quarta-feira, aí o pessoal da comissão que montou essa reunião fez algumas alterações, coisas poucas, como eu coloquei para vocês, só que eu precisava fazer a alteração e mostrar para vocês o que foi mudado. Deixa eu compartilhar a tela novamente. Aqui é só para reforçar, gente, porque vocês já com certeza já olharam também a mensagem. Então, basicamente, o que mudou foram os comentários do apresentador. Então, a primeira mudança foi aqui nos objetivos, onde eles acrescentaram esse texto falando sobre a intencionalidade. Por quê? Eu já tinha feito isso com vocês na reunião passada, no papo formativo. Eu pedi para que vocês começassem a reunião, trazendo o que ia ser abordado, para a gente evitar aquele sentimento de frustração e de abrir para discussões que não competem a nós trabalhar nesse momento. Então, eles reforçaram isso para a gente evitar dificuldades e colocaram isso aqui no comentário do apresentador para vocês também terem bastante clareza, bastante suporte na fala de qual que é a intencionalidade da R7. Não é abordar as questões de logística da implementação, mas sim a gente trazer essa proposta pedagógica para que toda a escola, todos tenham essa compreensão de como que vai ser em 2026.
tanto para quem vai trabalhar com o ensino médio, quanto para quem não vai trabalhar, porque todo mundo faz parte aí da escola e precisa saber de quais são essas mudanças que a gente vai ter em relação ao ensino médio paranaense. Então, aqui tem intencionalidade. Aí, aqui também, no slide do caça-palavras, né, eu já tinha feito esse pedido, alguns até falaram que iam fazer antes de eu fazer o pedido, de fazer essa, como se fosse uma cópia, né, criar o seu próprio caça-palavras usando ali o link, porque a gente teve uma dificuldade em relação ao número de acessos, e como alguns até preferiram compartilhar com os cursistas para que eles fizessem durante a reunião e promover uma interação um pouco maior ainda, aí a gente tem essa possibilidade. Depois da reunião, a gente também trouxe, né, uma técnica, achou essa possibilidade desse link, onde não tem que fazer cópia. A gente só clica e ele vai abrir o caça-palavras aqui também. Estão vendo? Então, vocês também podem compartilhar com os cursistas esse link. Quem já fez a cópia da outra ferramenta, pode utilizar aquela, tá tudo bem. Quem não fez, pode utilizar esse link ali também. Não precisa fazer cópia, não tem que fazer reset nem nada. A inteligência artificial faz esse processo ali durante o preenchimento. Então, tem essas duas possibilidades para vocês trabalharem o caça-palavras essa semana. Além dessa questão que foi alterado, deixa eu lembrar, o e na prática, não, o em ação. Foi mudado, gente, acho que aqui foi a mudança mais significativa. O material de apoio, eu vou abrir para vocês aqui, eles encurtaram, deixa eu mostrar para vocês só um pouquinho, ele saiu da apresentação. Aqui. Acho que agora vocês estão vendo. Então, eles encurtaram um pouquinho pela questão da gestão do tempo. Eles diminuíram de 4 questões reflexivas para 2. Então, na hora de analisar o planejamento integrado, tem uma questão, e quando for para trabalhar a contextualização, só tem uma para responder também. Por uma questão de otimizar o tempo para desenvolver o em ação, visto que vocês também têm a questão lá dos saberes digitais, que tem 10 minutos, que foi um pedido da coordenação para todas as reuniões, tá? Então, essa foi a mudança mais significativa do roteiro para vocês fazerem a adaptação. Já tinha posto isso na semana passada, quando eu recebi, mas aqui estou colocando só para que todo mundo esteja na mesma vibe, ninguém perca nenhuma informação em relação a essas mudanças, tá, gente? Mas foi basicamente isso. Tranquilo até aqui, gente? Sim? Então, vamos seguindo. Falei um pouquinho rápido, porque eu não quero perder o tempo ali da nossa fala mais específica da R8. Então, deixa eu voltar agora para a nossa R8. Deixa eu fechar aqui. Compartilhar essa guia. Então, feito esses 2 recadinhos paroquiais, nosso super banco de ideias e das mudanças da R8, eu vou dar a palavra aí para a Yara. Yara, pode falar. Na verdade, eu não achei o meu nome lá no Classroom para eu colocar o banco de ideias. Você esqueceu de mim ou eu não me acho? Não, é que na verdade, Yara, lá você que tem que criar o postzinho. Ah, sou eu que tenho que criar? Isso, você vai lá no maisinho. Tinha orientação no começo, que eu acho que a minha colega apagou, porque hoje é o último dia, então ela já apagou, porque ela está otimizando o espaço para ele publicar amanhã. Você vai lá no maisinho, e daí só vai fazendo conforme o modelinho que todo mundo já fez. Lembrei das orientações, perdão. Não esqueci de você. Então tá. Mas se acontecer, você também me lembra, né? Porque às vezes o cérebro da gente não funciona 100% na sua potencialidade. Às vezes a gente acontece de esquecer alguma coisa, tá tudo bem, gente. Tá, vou fazer. Mas é só colocar o maisinho lá, Tera. Você faz o maisinho e é bem rapidinho. Você faz em 5, 10 minutinhos. Bem tranquilo para fazer. Qualquer dúvida, você dá um grito aí que a gente vai se ajudando. Pessoal, então vamos para a nossa R8 propriamente dita. Qualquer coisa, vocês vão me interrompendo, erguem a mão e a gente vai conversando, tá? Bem tranquilo, como sempre. Então, só vamos aqui. Então, assim, gente, não sei se vocês perceberam, mas a R8 e a R9, ela tá assim com uma sensação de conclusão, de fechamento, porque essa é a ideia mesmo. A gente passou, assim, 3 jornadas com quase todos os mesmos cursistas, não vou falar que todo mundo participou das 3, mas de um modo geral, a maioria participou das 3 jornadas. Então, a gente vem, assim, de um ano de muito trabalho, tanto em relação aos escritores, em relação ao engajamento para a prova do SAEB. Então, nós tivemos, assim, ações densas
todo mundo produziu muito, né? E eu acho que agora a gente está no momento realmente de fazer o fechamento não só da jornada 3, mas da proposta da recomposição nesse formato de 2025. Então, a gente vem para essa R8, que em relação à temática, ela está bem curtinha, vocês perceberam que ela está bem enxuta. A gente só tem, acho que 15 ou 20 minutos para trabalhar a reunião em si. Depois a gente vai ter um momento maior de 20 minutos para os saberes digitais, que eu já vou me delongar um pouquinho em relação a essa fala quando a gente chegar nesse momento. E aí a gente tem os minutos para o RAF. Então, nossa reunião ela está bem fragmentada, está densa no sentido de múltiplas ações, mas quando a gente pensa no tema que nós vamos desenvolver da reunião em si, a gente tem uma reunião bem enxuta, bem curtinha. Então, a gente trabalha na R8 o histórico da recomposição, e nós temos os minutos de compartilhamento também, né, 40 minutos, e na R9 é aquela reunião que a gente vai pensar em abraçar ainda mais o cursista. Sabe aquele abraço de agradecimento, de gratidão por essa parceria, por esse engajamento do professor na proposta da recomposição? Então, é uma reunião para a gente celebrar realmente e fechar assim com chave de ouro a nossa jornada de 2025. Vocês vão perceber que ela está bem leve a reunião 9 e nós não teremos mais RAF na R9. E não teremos também a atividade avaliativa, porque é aquela semana que nós teremos feriado, acho que quinta e sexta, se não me falha a memória, agora não lembro o dia, mas nem todas as turmas também terão acesso a essa reunião de forma assim dialogada. Então, feita essa introdução, nós vamos seguir aqui, bonitinho nosso cronograma, como disse a Fran, estamos concluindo ainda este mês, essa jornada 3. Então, nós estamos ali, o histórico da recomposição e compartilhamento, o legado do professor, que é esse momento de celebração e gratidão para esse processo de 2025, e a R10 é de compartilhamento e feedback. Tranquilo, gente? Seguindo, eu acho que esse slide aqui você já... Não preciso nem falar, porque vocês já estão extremamente organizados em relação a essa fala. Eu vou só compartilhar com vocês o formulário de presença do nosso papo, para eu não esquecer de fazer isso. Deixa eu compartilhar com vocês aqui no chat, rapidinho. Por gentileza, um minutinho para vocês preencherem. Aí a gente já segue aqui o nosso barco. Fechou, gente? Então, seguindo. Aqui, como eu falei para vocês, a agenda está bem enxuta, só que, claro, né, vocês ainda têm aqueles 20 minutos para dar aquela flexibilizada, mas aqui na agenda a gente tenta manter os 80 para poder dar conta. Então, vocês vejam aqui, ó, que no acolhimento, início de conversa, 5 minutos, histórico da recomposição e em ação express, tivemos que inovar aqui para dar conta de fazer uma em ação nessa reunião, 5 minutos, o RAF, 5 minutos, né, a gente sabe, normalmente é 10, mas é claro, gente, dentro do tempo de vocês, se vocês perceberem que os cursos não conseguiram fazer em 5, vocês deixam um pouquinho mais até eles concluírem, mas no geral a gente percebe que a maioria termina antes dos 10. Entretanto, porém, todavia, percebeu que eles precisam de um pouquinho mais, vocês dão uma flexibilizada, mas é porque, vejam, a gente tinha 15 minutos para dar conta da reunião 8, estão vendo? Tá bem enxuta. É bem rápido mesmo. Aí nós temos 20 minutos para os saberes digitais docentes, porque já foi algo combinado com a coordenação há tempos, então a gente precisava trazer isso aqui. Aí, gente, quando a gente fala nesses saberes digitais docentes, nós temos diferentes níveis de desenvolvimento dessa ação. A gente tem cursista que já fez, a gente tem cursista que só fez o cadastro, não fez o formulário, a gente tem cursista que começou o formulário, mas não terminou. Até onde eu sei, aquilo que você já preencheu, ele vai salvando para você ir abrindo depois para continuar fazendo, né? Eu fiz uma vez só, mas o que eu entendi é que quem trouxe essa informação é que funciona nesse formato, então ele pode dar sequência. Então, como a gente tem diferentes patamares,
vocês vão desenvolver a ação, porque está previsto na proposta, foi um pedido da coordenação, vocês vão fazer. Se todo mundo daquela turma de vocês já fez, já terminou tudo, está tudo pronto, aí vocês podem dar sequência. Mas a gente precisa, sim, que todo mundo realmente tenha feito essa ação. Então, a gente não tem como pular isso, a gente precisa efetivar. Salvo aquela turma que você já percebeu que todo mundo já concluiu. Se todo mundo já concluiu, aí a gente vai seguindo ali na nossa proposta da reunião, conforme o cronograma e conforme aquilo que a gente tem para desenvolver, tá? Mas a gente precisa deixar esses 20 minutos, porque foi um pedido feito, a gente precisa aí cumprir a proposta, como todas as outras temáticas também ofertaram na reunião, acho que 3, se não me falha a memória, os 20 minutos. Aí nós temos os 40 minutos do relato de implementação e os 5 minutos do queremos te ouvir. Os nossos objetivos. Eu vou pedir a Maurícia, lê para nós os 3 objetivos, por gentileza? Sim. Objetivos. Retomar os principais marcos da proposta da recomposição da aprendizagem, proposta geral, nacional e as ações da rede estadual de ensino, elaborar de forma coletiva uma linha do tempo com os marcos mais significativos da recomposição no ano de 2025, a partir das percepções dos formadores e cursistas, e preencher o cadastro e responder o formulário Saberes Digitais Docentes. Muito obrigada, com essa tua voz de radialista. SDD, Saberes Digitais Docentes. Muito bem, criou até uma sigla ali. Então é isso, gente. Eu acho que está bem resumido a trajetória da nossa reunião. A gente vai começar com essa proposta. Vamos fazer aqui assim, em ação express de 5 minutos, é muito rápido mesmo. Vocês já vão ver ali o que vai acontecer, nós vamos fazer na prática. E nós vamos sair para os 20 minutos, porque é boa parte da reunião. E claro, também aquele momento do compartilhamento dos relatos de implementação, mas isso está previsto ali no título também durante a abordagem. Então, a gente vai para o acolhimento. Aqui, gente, o acolhimento ele é bem enxuto. Esse vídeo ele é um pouquinho extenso no todo, mas a gente vai trabalhar só com, eu acho que 3 minutinhos de exposição, conforme está ali nos comentários do apresentador. Deixa eu até abrir aqui os comentários do apresentador junto, para eu ir salientando o que tem de importante. Então, a ideia desse vídeo, né, também ali com o suporte do que está no comentário do apresentador, para vocês lerem na sequência, é trazer, né, nós vamos trazer esse histórico da recomposição. Primeiro, o geralzão. Então, a gente vai relembrar com esse vídeo onde começou essa ideia da recomposição nesse formato que a gente está trabalhando há um tempinho. Então, a ideia realmente é relembrar esses momentos, trazendo esse contexto a nível nacional, para depois a gente fazer esse gradativo para a nossa realidade de Estado, das ações que o Estado do Paraná tem desenvolvido enquanto rede, e aí depois a gente vai no Em Ação ver as ações mais locais, com exemplos dos cursistas. Então, essa é a ideia, trazer o nacional, o estadual, depois o local, em relação ao processo da recomposição da aprendizagem, tanto em 2025, mas também como ele surgiu. Então, esse videozinho, nós vamos assistir até o minuto 3 e 3 segundos. Ele tem um trechinho um pouco maior, né? Depois, se algum cursista quiser assistir, tudo bem. Mas a gente vai focar no início, onde ele vai trazer essa abordagem da onde começou essa ideia da recomposição, quais fatores históricos e sociais que mobilizaram tudo isso, para trazer também esse repertório de fala e também esse background, esse contexto que a gente está explorando aí na reunião, tá? Tem a descrição do vídeo também ali embaixo do link para quem precisar. Então, vamos assistir um trecho do vídeo institucional do Pacto Nacional pela Recomposição das Aprendizagens. Então, aqui ele já vai trazer o contexto e a gente vai apresentar o videozinho. Vou colocar para vocês, depois a gente vai dialogando na sequência. Eu acho que eu vou até aumentar a tela também para ficar mais fácil para vocês lerem também. Todo dia, milhões... Só um pouquinho, gente. Vou abrir aqui na outra tela. Aí, eu acho que agora eu consigo. Isso. Milhões de estudantes brasileiros entram em nossas escolas. Cada um deles carrega sonhos, potencial e o direito fundamental de aprender. Mas hoje enfrentamos um desafio. Os estudantes brasileiros estão longe do nível de aprendizado adequado. Em 2023, no 9º ano do ensino fundamental,
A proficiência média em matemática alcançou 257,1 pontos, situando-se no nível 3 de uma escala que vai até 9. Em língua portuguesa, a pontuação foi de 258,8, correspondendo ao nível 3 de uma escala de 8. A pandemia de Covid-19, somada a eventos climáticos extremos e situações de emergência em diversos territórios, agravou as defasagens de aprendizagem e ampliou desigualdades educacionais em todo o país. É preciso construir uma estratégia capaz de interromper o aprofundamento dessas defasagens em prol da garantia do direito humano à educação. Os desafios em relação às aprendizagens, eles sempre existiram, e como isso já foi discutido bastante aqui no nosso encontro, a pandemia apenas tornou mais desafiador aquilo que era a escola. Então, nós identificamos que havia uma defasagem em relação às aprendizagens, isso foi importante, vou analisar dados de avaliação externa, dados de avaliações internas, isso foi bastante importante para a gente tomar decisões. É muito importante a gente entender que a gente precisa garantir o acesso e a permanência dos estudantes. Esse tem sido uma das ações que a gente tem organizado já em 24, e principalmente com os eventos climáticos, a gente tem sim uma maior frequência dos estudantes. Muitas famílias precisaram se mudar. Tem regiões ainda do Rio Grande do Sul que não estão ainda com todos os serviços possíveis. As crianças acabam sendo as mais penalizadas porque elas acabam não indo à escola. Para enfrentar esse cenário, nasce uma iniciativa transformadora: o Pacto Nacional pela Recomposição das Aprendizagens. Uma união estratégica entre o Ministério da Educação, Concede e Undime, com suporte técnico-pedagógico de parceiros especializados. O pacto se estrutura em princípios fundamentais que garantem sua efetividade e respeito às particularidades de cada território. O objetivo é claro: melhorar os indicadores de aprendizagem com equidade, enquanto fortalecemos a capacidade adaptativa das nossas redes frente a situações atípicas. O Pacto Nacional pela Recomposição das Aprendizagens estabelece 5 eixos estruturantes que trabalham de forma integrada, garantindo uma implementação efetiva e resultados concretos. Então, até aqui o trechinho do vídeo, ele vai seguir na proposta original, mas a gente vai ficar até aqui. Então, vocês perceberam que ele é um vídeo institucional, né, de nível nacional do Ministério. Esse é de 2025, que a gente vai abordar, Fran. Vai ter no próximo slide ali a legislação, tá? Porque a gente tem uma trajetória de, digamos, iniciativas, mas a formalização dele foi no início deste ano. A gente tem lá os guias, que são de anos anteriores, mas a formalização do pacto a nível nacional foi esse ano, 2025, no início do ano. Mas eu vou mostrar a legislação para vocês que está ali, acho que daqui a uns 2 slides, tá bom? Então, assim, gente, aqui a ideia, como eu falei para vocês, é trazer esse repertório nacional, relembrar alguns elementos que nos levaram a chegar neste ponto que nós estamos em 2025, com essa proposta de recomposição das aprendizagens, de tentar superar alguns desafios e algumas defasagens que os estudantes estão desenvolvendo. A gente já tinha esse quadro antes da pandemia, mas como o vídeo coloca, a pandemia e alguns eventos climáticos, eles têm interferido, ainda têm interferido nesse processo aí da recomposição. E o MEC, né, por meio do Pacto Nacional, ele traz algumas possibilidades para dar algumas diretrizes, para que todos os estados, dentro do seu contexto, implementem essa proposta, tá? Implementem essa proposta. Então, aqui, gente, a ideia é vocês apresentarem para eles, para relembrar. Deixa eu só agora sair aqui da tela cheia, que senão não vai. Agora foi. Aí, depois de apresentar o vídeo, nós temos aqui um questionamento propositivo, que ele vai direcionar o próximo slide, e também dialogar um pouquinho com o vídeo que a gente acabou de assistir, que ele vai também trazer uma relação com a realidade do professor, porque ele vai perguntar assim, ó, professor, olhando para a sua prática ao longo desse período de recomposição das aprendizagens, né, 2025 até anteriormente, quais transformações, quais mudanças
você observou em suas ações pedagógicas que mais apoiaram o crescimento e a superação de desafios pelos seus estudantes? Por que essa pergunta está aqui? Primeiro que ela vai apontar um pouco, de forma assim bem ingênua, mas com uma intencionalidade muito forte, para o roteiro da R9. Mas a gente não vai abordar isso aqui agora. Mas aqui, gente, a ideia é a gente pensar qual que é o nosso lugar de fala e o que mudou na nossa prática a partir dessa proposição da recomposição das aprendizagens. Vocês, especialmente, nono ano e terceira série, tiveram as suas práticas impactadas de forma muito significativa, principalmente em 2025. Então, assim, nossa, todo esse contexto de nível nacional, as proposições que a gente teve, esse contexto social histórico da pandemia, tá, mas o que isso modificou, o que isso gerou na minha prática pedagógica, pensando em colaborar com esse desafio que é a superação das defasagens, das dificuldades que os estudantes têm trazido após pandemia e até antes da pandemia. Então, aqui a gente partiu de algo muito grande e pensar, tá, o MEC propôs isso, mas e eu, a partir de tudo isso que eu tenho sentido, que eu tenho vivenciado, quanto que isso me impactou e o que eu percebi dessa mudança que realmente contribuiu para que esse meu aluno crescesse, que ele superasse esses desafios de aprendizagem que eles têm trazido. Claro que em diferentes escalas, porque nós temos aqueles que foram mais afetados e aqueles que foram menos, mas todo mundo, em algum grau, tem alguma defasagem, alguma dificuldade em algum conteúdo, em algum descritor. Então, a ideia realmente é mobilizar. Vocês podem convidar 1 ou 2 professores, não dá para abrir muito por causa do nosso tempo, mas é legal que pelo menos um cursista traga essa fala em relação a essa mudança. Vejam quanta coisa, gente, que mudou lá na sala de aula. A proposição dos layouts, a docência compartilhada, essas reuniões do GE bem direcionadas para esse trabalho de recomposição, tantas propostas de engajamento, o material do Acerta Brasil, as avaliações voltadas para a recomposição lá do CAED. Então, vejam quanta coisa mudou, e eu estou pensando assim em questões mais gerais. Mas para o professor, cada um vai ter a sua percepção e eles vão trazer algum exemplo. Então, realmente, aqui é para começar, a recomposição não é só a nível nacional, mas ela mudou a nossa prática enquanto ser professor. Então, aqui é para a gente começar a suscitar isso e também já mobilizar alguns sentimentos para a R9, que vai trabalhar especificamente com esse legado, com essas proposições do trabalho do professor perante a recomposição. Tranquilo, gente? Tá bem clara aqui a intencionalidade? Sim. Então, vamos seguindo. Qualquer dúvida, vocês vão dando um grito, aí vão erguendo a mão e a gente vai trabalhando. É muito simples, gente, mas percebam que é de uma intencionalidade muito específica e, assim, realmente que é para situar. Ah, tá, temos ações nacionais, estaduais, mas e eu, professor? Né? Qual que é o meu lugar de fala? Como que eu estou trabalhando isso? E como isso tem afetado o desenvolvimento da minha prática docente? Ali nos comentários tem alguns apontamentos em relação ao vídeo também para auxiliar. Mas o vídeo é bem tranquilo, ele vai retomar a questão da pandemia, vai retomar algumas ações que eu acho que é de conhecimento de todos, mas aqui é para relembrar mesmo. Aí nós vamos para esse material, né, que é bem conhecido por todos. É legal a gente partir de um ponto que já é conhecido e já foi proposto inicialmente para esse momento de relembrar alguns elementos que já foram trabalhados, inclusive no GE, mas para além dele. Então, aqui, ele tem uma frasezinha, ele é uma caixa, né? 2025 foi um ano muito importante para voltarmos o olhar para os nossos estudantes, analisando e compreendendo suas defasagens e repensarmos nossas práticas pedagógicas. É aquela frase gancho que conecta ao slide anterior com essa proposição aí dessa imagem, desse infográfico que está aqui. Então, a gente percebe bem aqui o pessoal da terceira série, né, que está aqui, né, em 2025, quais foram os anos séries que eles estavam, que foram vivenciados pelo período de pandemia, e toda aquela questão das aulas via Meet, ou daquelas atividades via papel, ou então do fechamento das próprias escolas, e perceber o quanto que isso trouxe de impacto para essa aprendizagem deles. Então, realmente aqui um slide rápido, só para a gente fazer aquele momento recordar e viver, e perceber a importância do trabalho que vocês e que os professores têm desenvolvido em sala de aula no ano 2025.
Aí a gente já vai para o breve histórico da recomposição. Então, a gente trouxe o vídeo no panorama inicial e geral, e aqui a gente vai trazer alguns elementos para vocês também relembrarem com eles como que foi esse processo. Também bem simples, mas para a gente retomar alguns marcos importantes. Então, a gente teve lá o cenário de... Claro que a defasagem, ela é anterior à pandemia, mas com a pandemia a gente percebeu esse agravamento. Então, a gente teve ali os 2 anos onde a pandemia tomou uma força maior em relação à interferência nas escolas, né, pelo fechamento das escolas, depois todo aquele processo de readaptação. E aí a gente tem ali, ó, fechamento das escolas durante a Covid-19, ampliou brutalmente a defasagem crônica, que já tinha sido diagnosticada anteriormente pelas avaliações do SAEB e do PISA também. E as redes criaram seus próprios planos. Durante esse momento, cada estado, né, tomou as suas providências conforme o seu contexto, conforme a sua realidade, e desenvolveram ações diversas. Tivemos estados que trabalharam somente com material impresso, alguns tiveram outras oportunidades, alguns ficaram com as escolas fechadas e o acesso a essa informação foi muito mais agravado por ficar mais tempo. Então, aqui a gente tem diferentes contextos e cada um foi reagindo conforme, digamos, a força, a estrutura e o contexto que tinha. E vocês bem vivenciaram isso junto comigo, né? Foi um processo denso. Aí depois, em 2025, a gente tem realmente um marco legal. Nós tivemos algumas iniciativas a nível nacional em relação a esses direcionamentos pós-pandemia, mas o marco da recomposição, o marco legal, que trouxe essas providências de forma mais sistematizada, ele foi dado em 2025, esse decreto aqui, ó, que é o decreto pelo Pacto Nacional da Recomposição das Aprendizagens, onde o MEC trazia diretrizes dos elementos que todas as redes deveriam adotar. É claro que, pensando que eles vão fazer as suas adaptações, mas a partir desse documento tem elementos chaves, tanto pedagógicos quanto de providências, para que os estados se organizem e deem conta de dar esse suporte para a sua rede em relação à proposta da recomposição da aprendizagem. Então, está aqui bem certinho, ó, visando assegurar padrões adequados de aprendizagem para os estudantes de educação básica. No comentário do apresentador, tem essa minúcia da descrição de cada elemento que eu estou oralizando para vocês, até de uma forma mais sistematizada, para vocês darem uma olhadinha na sequência. Aí, se vocês clicarem aqui, ó, ele vai aparecer a legislação em si. Então, vocês vejam lá, do dia 28 de fevereiro de 2025, que é esse marco legal da recomposição, onde ele estipula esse pacto, dando as diretrizes de quais são os elementos pedagógicos que os estados precisam se organizar em relação à proposta da recomposição. Então, ele está aqui a legislação, né? Se algum cursista quiser ler na íntegra, está aí um materialzinho que foi proposto. Materialzinho não, gente, perdão. A legislação, tá? Então, voltando aqui para o nosso slide. Aí, dentro dessa proposição da legislação, nós temos 5 eixos, né, que são os eixos bases do pacto, que vão, digamos assim, originar aqueles guias para o professor para subsidiar as práticas pedagógicas, que já vieram, como saiba mais, nos roteiros anteriores. Né, já foi proposto isso, eu acredito que nesse também tenha. Mas tem o site da recomposição das aprendizagens a nível de MEC, que também tem todo o material vasto. Acredito que muitos professores já fizeram a exploração desses materiais. Então, ele vai trazer ali, ó, quais são esses 5 elementos que precisam estar dentro das proposições de cada estado. Então, a gente tem lá currículo, reorganização e priorização curricular, é um dos elementos chaves para esse processo. A avaliação diagnóstica, formativa e contínua. Então, vocês vão perceber que dentro de cada elemento, vocês já vão lembrando das ações que a gente efetiva em sala de aula e pensando na nossa rede estadual, como é que isso tem se dado na prática. E nos slides seguintes, a gente vai sistematizar isso para os cursistas também. Mediações pedagógicas, né, estratégias e metodologias, o quanto a gente trabalhou isso em 2025, formação continuada direcionada e materiais didáticos. Né? Também tudo isso tem um respaldo ali nos comentários do apresentador.
Feita essa apresentação geral a nível nacional, com o vídeo, com esse contexto daquele infográfico que traz o impacto da pandemia, pensando em cada ano série, a gente traz esse breve histórico, né, porque ele é bem simples, por uma questão de gestão do tempo. Aí a gente vai agora para o nível estadual. Nós estávamos trabalhando a ideia a nível nacional, agora a gente vem para as ações do Estado. Então, pensando nesse pacto nacionais, pensando naqueles 5 grandes eixos desse pacto, 5 dimensões do pacto, o que o Estado do Paraná se propôs a desenvolver para atender esse pacto? Então, a gente tem algumas dessas ações que vocês vão perceber que vai ao encontro daquilo que a gente mencionou anteriormente. Então, ali, ações da rede, a nossa rede estadual. Novas unidades curriculares, aqui entra naquele primeiro eixo que fala sobre a questão da priorização curricular. Nós também temos esse impacto nos outros componentes, porque foi uma proposta articulada, os outros componentes também tiveram algumas pequenas evidências dessa mudança na priorização curricular, foram instigados a trabalhar com descritores e tudo mais, mas nós tivemos essa proposição dessas novas unidades curriculares. É por isso que ela não é chamada de componente, ela é unidade porque é algo que pode ser alterado a qualquer tempo e está dentro de uma carga horária específica dentro da matriz. Então, nós temos as 2 unidades curriculares, que é recomposição da aprendizagem de língua portuguesa e matemática para o 9º ano e 3ª série. Nós também tivemos a questão da adoção do material da Certa Brasil, também, que é uma dos eixos ali, que é a questão da proposição de materiais, e outros tantos, como as aulas do RCO, os próprios materiais que a gente sugere ali nas reuniões do GE, mas aquele que foi mais, assim, de forma mais sistematizada foi esse caderno, que ele é, esse livro, né, que ele é construído, então não podia utilizar o seu material e tudo mais, e também estava vinculado às aulas do RCO. As avaliações diagnósticas, além daquelas que os professores já fazem em sala, também tivemos as 2 edições da avaliação diagnóstica do CAED, que foi uma avaliação externa. E a formação continuada, que o nosso foco foi no programa Formadores em Ação. Uma formação continuada desde lá de fevereiro e até final de novembro a gente está trabalhando com essa temática de forma bem direcionada e bem específica, pensando na proposta de recomposição da rede estadual. E além dessas ações mais direcionadas, que vocês bem conhecem, a gente teve, desde lá do momento pós-pandemia, algumas proposições a nível de Estado para tentar colaborar de uma forma geral para a superação dessas defasagens, não somente a nível de 9º ano e 3ª série, mas a gente trabalha com a questão da formação continuada dos professores, sempre retomando essa temática, não só na recomposição em si, mas as outras temáticas. Tivemos a questão da ampliação da proposta da educação em tempo integral, que também é uma estratégia para a superação das defasagens. Também tivemos a implementação de novos recursos educacionais digitais, que também vislumbram essa questão. A própria questão da readequação das estruturas físicas das escolas. Então, nós tivemos algumas ações que também estão nesse combo e que não abrangem somente o 9º ano e 3ª série, mas abrangem a proposta da rede como um todo. Tudo isso que eu falei para vocês está nos comentários do apresentador, tá? Depois vocês podem recorrer a isso para fortalecer a fala de vocês também. Gente, até aqui fechou? Porque a nossa reunião é isso. Percebam que eu demoro um pouquinho mais, porque eu fico tentando trazer intencionalidade para vocês, fico tentando trazer um repertório de fala para fortalecer a ação de vocês lá com o grupo, tá? Mas vocês não precisam se delongar tanto nas falas quando for apresentar para eles. Vai depender também da gestão do tempo que vocês vão desenvolver ali na reunião, mas é porque eu sempre gosto de trazer elementos a mais para vocês compreenderem qual que foi a intencionalidade que cada slide foi construído. Tá, mas eu acho que está bem tranquilo. Aqui continua sendo recordar e viver. Aí, gente, nós já vamos para o Em Ação e Compartilhamento Express. 5 minutos, é tudo muito rápido, uma piscada, cada piscada é um flash nesse momento aqui. Então, 5 minutinhos, tanto para o Em Ação e Compartilhamento, mas ele vai ser totalmente adaptado. Por quê? Porque a gente tem as outras proposições da reunião. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente trouxe o contexto nacional, contexto estadual, geralzão.
já trazendo uma sensibilização para o contexto de cada professor. Agora aqui, a gente vai fazer uma linha do tempo, onde cada professor vai ter a oportunidade de trazer uma experiência de forma muito rápida que vivenciou durante 2025 nesse processo da recomposição, tá? Por que nós vamos fazer nosso amigo Padlet ou Padlet? Por quê? Porque é mais rápido, tanto para a gente visualizar, quanto para a gente responder. Aí aqui, gente, nós entramos assim num conflito em relação a não gerar desconfortos para vocês na hora que estiverem efetivando a proposta. A princípio, a gente tinha pensado em fazer um Padlet para o 9º ano, um para a 3ª série, e todo mundo usar o mesmo. Aí depois de muito amadurecer a ideia, a gente percebeu que poderíamos ter problemas, né? E a gente não quer ter problemas quando vocês forem fazer essa aplicação. Então, a gente trouxe a sugestão para que cada um de vocês criasse a sua própria clonagem, a sua própria cópia do Padlet. Não um por turma, mas um para todas as turmas de vocês. Porque a gente sabe que esse recurso tem limite de 3, né? 3 em uso. A gente pode excluir algum para continuar utilizando. Então, assim, um para cada um, porque daí a gente vai garantir que nós não vamos ter frustrações na hora de fazer esse preenchimento, tá? Então, a gente achou mais fácil orientar nesse sentido, para também colaborar com o trabalho de vocês. Aí, depois que vocês fizerem a cópia, se sobrar um tempinho na nossa reunião, vou deixar um tempinho para vocês fazerem isso já também. O que nós vamos fazer? Vocês vão fazer a clonagem, e no comentário do apresentador, tem essa tabelinha aqui, ó. Estão vendo? Quando vocês fizerem a cópia, que vocês vão utilizar com as turmas de vocês, 3 ou 6 turmas, vocês vão fazer a gentileza de vir aqui na aba da 3ª série, vão procurar o nominho de vocês. Deixa eu ver se eu não esqueci da Yara. Não, tá aqui, ó. Às vezes a gente esquece, gente, né? E se a gente esqueceu, você perdoe e nos avise para a gente colocar vocês lá. Mas nós não queremos esquecer de ninguém. Então, vocês vão procurar o nominho de vocês e vocês vão copiar o link desse Padlet ou desse Padlet que vocês fizeram a cópia do nosso, tá? Mas para isso, antes disso, nós vamos fazer essa ação modelar aqui na reunião, porque a gente tem um tempinho, e para a gente colocar em prática e ver como é que vai ficar o nosso. Nós vamos fazer o nosso dos formadores. Não se preocupem, porque o link que está lá é outro link. A gente deixou um link lá para vocês fazerem a cópia, e nós vamos preencher um agora compartilhado com o povo da matemática, os formadores de matemática também, para nós vermos como que vai ficar esse materialzinho aqui. Então, deixa o padre projetar. Então, aqui a gente tem toda a orientação para os cursistas, né? Estamos quase encerrando 2025, ano repleto de desafios e conquistas. Vamos construir juntos uma linha do tempo coletiva, com os momentos mais significativos que vivemos na recomposição da aprendizagem. Cada contribuição será como uma peça importante desse grande mosaico. Então, assim, é um enunciado bem acolhedor mesmo, porque é esse sentimento que a gente quer trazer nas ações. Então, aqui tem a orientação, mas lá no Padlet também tem a orientação específica, tá? Aqui é só um resumão. E aí, depois ali uma frase bem bonita, né? Escolham aquele momento que fez vocês se emocionarem, se orgulharem ou sentirem que realmente fizeram diferença para os estudantes. Essa linha do tempo será nossa memória coletiva de 2025. Então, perceba que essa frase está dialogando lá com aquele questionamento propositivo do slide de acolhimento. E é essa a ideia, para que seja bem conectado. Então, eu vou mandar para vocês agora, no chat, o link do Padlet que nós vamos utilizar aqui no papo formativo, que vocês vão fazer a clonagem, tá ali no comentário do apresentador também, para vocês fazerem a clonagem depois na sequência. Então, deixa eu só achar aqui, vou copiar para vocês, copiar, e vou mandar. Nós vamos abrir juntos, e eu já vou orientar. Mas ele é igualzinho o que vocês vão fazer a clonagem, só muda o título. Então, por gentileza, tentem entrar aí com o login da Roupa Escola, por gentileza. Eu vou projetar aqui na tela também. Olha lá que bonitinho. O pessoal da matemática ainda não começou a fazer também, acho que eles ainda estão dialogando. Então, esse aqui é o dos formadores, a gente vai utilizar aí com o pessoal
todos os temas com os formadores. E aí ele tem ali, ó, gente, uma postagem modelar, estão vendo que eu criei, um título, tem uma foto, foi um momento marcante para nós ali do pessoal da recomposição. E tem uma descrição bem pequenininha, estão vendo? Juntas, comemorando os 5 anos do Formadores em Ação, as técnicas Caroline, Cristiane, Leciane e Marina elaboraram durante o ano 2025 os roteiros das temáticas de recomposição. E eu coloquei aquele emoji da estrelinha. Então, ali tem um exemplo e do lado tem como que a gente vai preencher. Então, veja lá, ó, para postar, escreva. O mês em que a ação ocorreu e os envolvidos, no caso eu coloquei lá, ó, tá vendo? Julho, porque é uma linha do tempo, né? Trio da recomposição, porque a gente se chamava assim para dar umas risadas. Aí depois, a descrição bem curtinha, a ação realizada em uma palavra ou emoji que represente o sentimento desse momento. Você pode inserir fotos, imagens, arquivos e localização. E eu coloquei aquela imagenzinha. E o legal é que depois aparei curtindo, estão vendo? Isso é legal. Gente, então eu vou dar 2 minutinhos para vocês fazerem. Como que faz? Vai no maisinho, aqui na lateral, direita, canto inferior, vai dar um mais, e aí vai produzir o seu postzinho, com assunto, quem quiser carregar documento, foto, e aí vai escrever uma descrição. É coisa rápida para fazer, acho que demora mais para explicar do que para fazer a ação. Então, gente, eu vou deixar vocês fazerem, vou dar uns 2, 3 minutinhos para vocês mostrarem e criarem. E aí, gente, o legal é que esse compartilhamento vai ser assim ao vivo e a cores. Enquanto os cursistas, e nesse caso vocês estão elaborando, está subindo ali esses posts, essa construção da linha do tempo, eu, e no caso vocês, já vão compartilhando, vão escolhendo alguns e vão fazendo essa fala. E isso já vai ser um compartilhamento também, tá? Não vai dar tempo de ler todos ao vivo e a cores. Mas a ideia é que vocês leiam alguns para compartilhar o geral. Depois, se eles quiserem ler o dos colegas, curtir, igual alguns já fizeram ali na nossa fotinha dos 5 anos, também eles podem fazer essas reações ali com as contribuições dos colegas. Tranquilo, gente? Vou parar de falar agora. Eu que não estou achando, eu não estou conseguindo. Eu queria incluir uma imagem que eu tenho salva no computador, não dá? Eu acho que dá sim, porque aqui eu incluí só vai no computador. Deixa eu abrir aqui. Você vai... Não é na câmera. É no upload. Eu vou mostrar aqui. Você consegue enxergar aqui, Edilene? Onde está escrito upload, esse primeiro aqui, ó. Sim. Quando você clica aqui, ó, ele já vai para a tua memória do computador. Tá vendo que o meu acho que está aparecendo para vocês? Tá vendo? Daí você escolhe o documento, clica nele e vai em abrir, ele já vai fazer o upload para cá. Verdade, agora achei. Ele tem a opção de upload, tem a opção de link, tem a opção de você tirar uma foto na hora, tem a opção de pesquisar a imagem na internet e mais 14 tipos de anexos. Por essa questão das fotos, gente, que a gente... desculpem pelo meu jargão, que eu utilizo a gente constantemente, né? Mas é o jargão curitibano da região. Por essa questão das fotos, dos arquivos, que ficamos com medo de travar para vocês. Então, a gente prefere que cada um crie o seu clone, para que a gente fique tranquilo também na hora de realizar a atividade e fique mais bonito, né? Porque sem imagem fica meio... Não fica tão legal quanto com a imagem, né? Olha lá, ó. A Mauri já colocou lá um negócio bem bonito, um coraçãozão, um emoji feliz. Olha lá. Legal, Mauri. Colocou lá, setembro, Congresso dos Formadores em Foz do Iguaçu. Show de bola. A Mauri, eu não quis usar essa deixa, porque eu vou usar essa deixa na R9. Então, eu tive que mudar um pouco a estratégia aqui. O meu coração não está tão feliz ali, olha o que está escrito abaixo. Agora embaixo, lá, momento de reencontrar os colegas formadores e troca as experiências sobre os trabalhos realizados. Eu vou até curtir. Eu coloquei uma legenda ali, ó. O coração está apertando, porque em 2026 posso não estar nos formadores. Oh, meu Deus do céu. É isso aí. E é legal, gente, porque dá para comentar, é quase uma rede social isso daqui. Dá para comentar, dá para expandir a postagem, dá para curtir.
tem uma ferramenta bem legal. A gente quis fazer um trabalho diferente para sair um pouquinho ali do Google Slides, do Google Docs. Então, por isso que a gente foi para essa ferramenta. E é tipo isso que vocês vão fazer lá com os formadores. Eles estão postando, vocês vão fazendo um comentário ou outro, até encerrar ali o tempo da gestão que vocês forem desenvolver. Tá? A gente colocou 5 minutos, que como eu falei para vocês, precisamos fechar os 80 dentro da proposta, mas vocês podem flexibilizar um pouquinho ali, né? Às vezes 1 ou 2 minutinhos a mais, dependendo ali da gestão do tempo que vocês fizerem. Olha, a Pedrina colocou algo importante também. Olha lá, o resultado da segunda avaliação diagnóstica. Vou curtir. Ó, porque vou falar para vocês que foi um momento muito impactante para nós em língua portuguesa. Todo mundo ficou muito contente com os resultados, de modo geral. A aplicação das estratégias abordadas nos roteiros do GE e a docência compartilhada dando frutos. Legal, Pedrina. Que bom, né? Tem erros, né? Faz rápido, não confere, tá vendo? Tá tudo certo, Mauri, eu já vou conferindo. Não de todo mundo, né? Porque não vai dar tempo. Tá tudo certo, não se preocupe. Eu, às vezes, escrevo alguma coisa errada também, mas é assim mesmo, faz parte. Olha lá, a Fran colocou dia 3 de setembro. O que teve no dia 3 de setembro? Olha lá que legal. Estudantes das terceiras séries recebendo as cartas que foram feitas pelos estudantes do ensino fundamental e também das primeiras séries, motivando, animando e ressignificando a preparação para o SAEB. Olha lá, gente, que legal. Show de bola. E aí a gente vai seguindo lá. Fernanda colocou em setembro, né? Eu coloquei o período, porque às vezes a gente não tem uma data específica, um dia, mas quem tiver a data pode pôr a data, quem tiver um mês, põe o mês, mas a ideia é que a gente, pelo menos, tenha essa periodicidade no sentido de mês, pelo menos. É setembro, oficina do Congresso dos Formadores em Foz do Iguaçu. Olha lá que legal a foto. Foi um momento muito legal, gente, que nós tivemos ali de nos encontrarmos. Fiquei muito feliz de conhecer vocês pessoalmente. Deixa eu curtir também. Olha lá, Cris. Abriu missão tese. Olha lá quanta coisa legal, gente. Já está surgindo mais. Ó, da Gislene, primeiro semestre, palavra-chave mudança. Olha lá. E aí vocês vão desenvolvendo assim com os cursistas, gente. Vão fazendo a leitura, conforme o tempo que vocês forem tendo também. E claro, não vai dar tempo de ler todo mundo, daí vocês falam, ó, pessoal, a gente não tem, nossa gestão do tempo não permite ler de todos, caso não aconteça, vocês não consigam, mas vocês podem também recorrer e acompanhar dos colegas, curtir e tudo mais. Até porque a gente vai ter aqueles cursistas que já vão ter preenchido o formulário dos saberes digitais. Aí esses vocês podem também direcionar para que eles abram aqui, vão lendo, curtindo, comentando aí as postagens dos colegas também. É possível. Marina, Estratégia. só deixa eu te cortar um pouquinho, porque eu tô ficando intrigada com o negócio aqui. Ele aparece assim para mim, quando eu clico em enviar, ele diz, os campos obrigatórios devem ser preenchidos. Você consegue projetar para nós? Porque não tem campo obrigatório. Eu acho que o único ele obrigatório não é o título, né? Porque teve alguém que não fez nenhuma descrição e apareceu da mesma forma. É o título. O título acho que precisa. Ah, agora foi. Obrigada. Nada. Olha, gente, quanta coisa legal. Então, gente, nós vamos seguindo, tá? Mas temos aí muita coisa para explorar. Quem não terminou vai terminando, mas ó, já está surgindo um monte. Tá bonito esse negócio aqui, tá legal. E com os cursistas é a mesma ideia. Vocês vão construindo, vão conversando, e é bacana porque é uma interação assim instantânea e o feedback também, né? Esse é um momento de compartilhamento. Gente, tranquilo sobre o Em Ação e Compartilhamento Express?
Não vai ter divisão do grupo, né? Muitos cursistas pediram sobre essa questão da divisão do grupo, ali naquele nosso formulário do Queremos Te Ouvir. Então, na R9, na reunião 8, nós não vamos ter divisão de grupo, tá? Serão atividades individuais. Na R9 também, já vou dar spoiler para vocês. Então, feita essa atividade aí do em ação e do momento de compartilhamento express, nós vamos agora voltar aqui para a nossa reunião de compartilhar guia. E vamos dar sequência aqui. Opa, por que não foi? Foi. Aí a gente vai para a síntese, para o RAF. Gente, é importante que vocês façam essa ação aqui, porque depois a gente vai mudar, a gente vai para o segundo momento da reunião. Então, nós vamos passar o link para eles. Eu vou só terminar de explicar para vocês, aí eu já vou passar o link para vocês do RAF, tá? Mas aqui vocês vão fazer o RAF com as 5 perguntinhas da R8. Basicamente, as perguntas vão ser sobre esse histórico da recomposição, que foi isso que a gente abordou aí na reunião 8. Aí, gente, tem esse slide aqui, que é aquele slide do recordar é viver do acompanhamento do projeto e do processo da avaliação. Então, nós temos aqui, ó, relembrando que a R8 é a última reunião com o RAF, tá? Acreditem, é o último já. Eu até fiquei, meu Deus, é o último, temos que colocar esse slide aqui. E aqui é só para lembrar os cursistas que assim que eles concluírem o R8, né, o RAF da R8, eles precisam ir lá no Google Classroom e marcar essa atividade avaliativa como concluída. Então, ele retoma aqui o cronograma dos 6 RAFs, as respectivas reuniões, e retoma também essa questão de que é a finalização da atividade avaliativa número 1, tá? Isso aqui é tranquilo, é só para relembrar. E aí, a gente vai para os saberes digitais docentes. Então, a gente tem os saberes digitais docentes, vocês já estão fazendo isso desde a reunião 6, então já tem essa organização do processo, tem as orientações no slide, como eu falei, quem já terminou, vocês podem orientar a concluir alguma questão no relato, revisar o relato, olhar lá para o Padlet de novo, olhar com calma as postagens dos colegas. Então, vocês vão dando a tarefinha conforme a proficiência de cada um ali, conforme o nível de desenvolvimento de cada um. E quem não terminou, vai terminar esse processo aqui da recomposição. Isso acontece constantemente na sala de aula. A gente tem aluno que já terminou, tem aquele que não terminou ainda, então é mais ou menos esse movimento aqui. A gente vai passando o direcionamento para quem já fez, faz isso. Quem não fez, vai terminar aqui, porque a gente precisa concluir essa atividade desse preenchimento dos saberes digitais docentes. Então, tem ali a orientação de novo. E aí, feito esses 20 minutos aí, do momento dos saberes digitais docentes, aí nós vamos passar para esse primeiro tempo de relatos de implementação, que são os 40 minutos na R8. Então, aqui tem o geralzão, né, aquela orientação geral, para vocês retomarem com eles, e percebam que ali embaixo, planilha compartilhada está com além de estar em negrito, ele está com sublinhado. Ali é para vocês colocarem o link da planilha de vocês, porque no comentário do apresentador está o link da cópia geral, para vocês fazerem as cópias para cada um de vocês. Aqui vocês precisam colocar o link de vocês para que os cursistas tenham acesso, tá, gente? Por isso que está ali naquele formato, mas não tem link nenhum, para vocês fazerem essa customização. Aí as orientações, que sempre tem, né? Quem é o cursista que vai fazer a fala, quantos minutos ele vai ter, as orientações para ele, para esse momento do relato da implementação, e para o pessoal que é da turma, quais são as orientações que eles precisam desenvolver. Lembrando que o feedback está lá naquela planilha compartilhada que vocês fizeram a cópia, que vocês já conhecem, e que o link precisa estar aqui no slide. Aí, vamos para o Queremos Te Ouvir, que vocês já conhecem bem. E aqui os guias, gente, lá do Pacto, de novo, para aqueles que precisarem consultar e quiserem para aprofundar essa temática, porque também traz um pouco do contexto histórico da recomposição nesses guias, além das questões mais pedagógicas de cada área. E aqui, gente, é só aquele lembrete, mas a gente já vai estar executando, efetivando aquilo já nessa reunião. Mas é o recordar a viver de novo aqui.
A nossa agenda acontece na escola, ainda não temos o ofício da Prova Paraná Mais, mas a gente já sabe a data, então, a pedido de vocês, a gente incluiu na reunião anterior e nessa aqui também. E do Se Liga também. E aí a gente termina a nossa reunião. Tranquilo, gente? Tem alguma dúvida? Perceberam como tá leve no sentido de contexto, de conteúdo, mas ela tá densa porque a gente tem o início, o histórico da recomposição, saberes digitais docentes e o RAF entre essas duas ações grandes, além do relato da implementação, ali o início e no final, os últimos 40 minutos. Então, tem que fazer, essa reunião você tem que fazer uma gestão do tempo, assim, bem pensadinha, para a gente conseguir dar conta de toda a proposta. Pessoal, alguma dúvida? Senão eu já vou passar o RAF para vocês. E aí a gente já vai fazendo as considerações finais. Deixa eu passar aqui, então, aqui para vocês preencherem. Vou dar um tempo para vocês. Só verifiquem se abre o link. Vou fechar o microfone. Na hora que vocês forem terminando, vão dando joinha só para eu poder retomar a fala, tá? Por gentileza. Abriu, gente, o link? Sim? Então, bora lá preencher o RAF. Pessoal, vários já terminaram, mas quem não terminou ainda pode ir terminando, né? Ainda vai ter um tempinho aí depois da reunião, antes do horário final de nossa proposição do papo formativo. Elucidar para vocês a questão da cópia, tá? Porque isso é bem importante.
Então, lá no slide 11, que é esse, com ele aberto aqui, quando a gente olha aqui, tanto no comentário do apresentador, no próprio slide, a gente tem o link, tá? Que depois vocês vão substituir esse link que está aqui pelo link do clone de vocês, para os cursistas, tá? Então, vocês vão clicar aqui e vai compartilhar essa guia com vocês. Percebam que ela está sem nenhum preenchimento, que não é para estar aqui, só está a nossa ação modelar e a orientação. E o título, que é da temática de vocês. Como que faz para fazer o clone para quem não sabe? Quando vocês vão abrir aqui, a primeira coisa que vocês têm que fazer é estarem logados com @ escola de vocês. Dá para preencher sem estar logado, os cursistas? Eles conseguem preencher se na configuração não estiver pedindo que esteja logado. Mas no nosso caso, dos formadores, eu deixei pedindo para que apareça o nome de vocês, porque senão ele aparece anônimo e aparece aquela carinha de um alienígena. E é normal, é assim o padrão que tem. Mas assim, como que a gente faz para clonar para quem não sabe? Vocês vão clicar no link, ali que está no slide, que digamos assim é o modelo. Aí aqui na lateralzinha direita, tem um símbolozinho que parece um quadradinho com 2 setas, tá? E ali, quando você posiciona o mouse em cima, já aparece clonar este Padlet, tá? Já aparece. Aí vocês vão clicar ali. Quando vocês clicam em clonar, ele vai copiar quase tudo. Só que aí vocês vão vir aqui, vão apagar esse início, porque senão vai ficar clonagem do Padlet, tá vendo? Vocês vão apagar isso aqui para não ficar esse negócio feio de vocês, né? Para ficar só o título bonito. E aí, papel de parede vai deixar selecionado. Publicações vai deixar vai deixar. Comentários vai deixar também, porque é aqueles 2 que estão ali de modelo. Emoji também vai deixar, porque é para eles reagirem, tá vendo? Nós vamos deixar isso aqui tudo selecionado, tá? O que tem que ter aqui? Esses 2 comentários que eu já fiz, que um é a ação modelar e o outro são as orientações, tá? Então, aqui, quando vocês clicarem, já deixarem tudo preenchidinho, igual eu mostrei para vocês, vocês vão em clonar, tá? Percebam que eu já tenho 3, porque eu tive que fazer as cópias para vocês fazerem as cópias. Então, eu não consigo clonar mais, ele vai pedir para que eu faça um upgrade no meu pacote. Marina, para mim também apareceu isso. O que eu tenho que fazer para eu poder clonar? Vocês vão lá no de vocês, que vai aparecer a imagenzinha de vocês, aqui está aparecendo a minha foto, e vocês vão lá em painel. Clicando no painel, ele vai mostrar todos os que são de vocês, tá vendo? Que eu já tenho 4 aqui, ó. Que são as cópias de vocês, e eu tenho um meu aqui que eu utilizo para outro fim. Então, para eu conseguir fazer outro clone, eu tenho que apagar um desses meus. Eu não vou fazer isso agora, porque senão vai prejudicar o andamento da nossa ação. Mas aí vocês têm que apagar um de vocês mais antigo, que vocês possam apagar, né, que vocês não estejam utilizando mais. E aí vocês vão voltar lá no link, e aí eles vão permitir que você faça essa clonagem. Vai ser automática, vai clicar, ele vai clonar tudo e vai criar um bonitinho para vocês, tá? E aí, aonde que está o link, Marina? Deixa eu achar aqui. Aonde está o link? Vou mostrar o de vocês que vocês preencheram aqui, só para vocês acharem o link. Depois que já tiver clonado, ele vai aparecer bonitinho para vocês, sem essas postagens aqui, porque vocês fizeram o clone lá do modelo original. Aí vocês vão aqui nessa setinha. Foi na setinha, vocês vão em links, tá? Copiar link para o quadro. Aí ele já vai copiar o link, ó, já foi para a área de transferência, e vocês vão colar lá naquela planilha que também está no comentário do apresentador com o nome de vocês, e vão poder compartilhar com os cursistas. Agora, uma coisa importante. Aqui, ó, nas opções de privacidade, que é em cima de onde vocês vão copiar o link para o quadro, tá vendo? Só rolei um pouquinho. O exigir senha tem que estar desativado. Exigir que os visitantes estejam conectados, tá vendo isso aqui? Se tiver roxinho igual tá no meu, o cursista vai ter que estar logado no @escola dele para conseguir preencher. Ele não vai poder preencher como anônimo. Se vocês deixarem como deslogado, assim, ó, desligado, né, perdão,
ou deslogado, né, uma palavra, estrangeirismo que a gente adaptou, eles vão poder preencher de forma anônima, sem ter que acessar pelo @escola, tá? Todo mundo tem @escola. Então, eu sugiro que vocês deixem para que identifique, apareça o nominho, a foto de quem preencheu, tá? Mas isso também não é obrigatório. Porque todo mundo tem @escola, todo mundo consegue acessar, porque eles não vão clonar nenhum Padlet, eles vão só preencher. A única questão é que eles não vão aparecer como anônimo, vai aparecer o nominho deles e também a foto, porque se deixarem como anônimo, vocês não vão saber quem preencheu. Aí fica ruim até para vocês fazerem o compartilhamento de forma oral ali com a turma, tá? Então, se puderem manter a configuração, agradeço. Gente, tranquilo, quis fazer essa explicação porque é uma ferramenta diferente. A gente normalmente usa o Google Slides ou o Google Docs. Como a gente está usando esse, nem sei se todo mundo já fez essa ação da clonagem, a gente está explicando parte a parte, mas se alguém tiver dúvidas para desenvolver essa ação, entre em contato comigo durante a semana que a gente vai dando suporte, tá, gente? Mas fez a clonagem, vai copiar esse link na planilha que está aqui, ó, no comentário do apresentador, lá no slide 11. Tá aqui embaixo, tá vendo? Vocês estão como editores, tá? Então, só cuidado para não apagar dos coleguinhas. Então, entrar aqui, a primeira aba do nono ano, segunda guia aqui embaixo é da terceira série. Quem quiser, gente, faça já como o Cleverson. A gente tem um tempinho na reunião, já vão fazendo as clonagens e já podem colocar os links aqui também. Ó, ele já colocou ali, ele já fez o clone dele, ó, eu já consigo acessar. Estão vendo? Esse aqui é o clone do Cleverson. Não é o... Você não está mostrando, Marina. Você está na outra tela aqui da... Ah, desculpe, mas agora eu mostrei. Agora eu mostrei o teu. Sorry, gente. Deixa eu mostrar a guia aqui, ó, da planilha. Tá? Marina, pode passar o link da planilha novamente no chat? Eu vou passar, eu passo sim, mas também tá no comentário do apresentador, caso vocês percam ali do chat, tá? Mas tá ali no comentário do apresentador, é o último link, tá lá bem explicadinho também para vocês se organizarem. Mas eu já passo aqui para vocês para agilizar também. Então, quem quiser já ir fazendo essa ação, já vai fazendo, já fica com essa parte resolvida. E só lembrem de trocar aqui na cópia de vocês, tá, gente? Na cópia de vocês, vocês vão colocar o link do Padlet de vocês aqui, ó, tá? Para os cursos acessarem. Porque aqui tá o do modelo. Tranquilo, gente? Alguma dúvida sobre a R8? Tá tranquilo mesmo? Então tá, qualquer coisa, vocês vão conversando comigo durante a semana aí sobre essa reunião. Gente, então vamos fazer o print. Aí eu vou deixar esses últimos 10 minutos para vocês terminarem de se organizar, começarem as cópias, as clonagens dos Padlets de vocês, organizar o material para vocês, de vocês dessa semana e da semana que vem também, para quem já tiver adiantado. Deixa eu só parar de compartilhar. Então, vamos fazer o nosso print de sempre e vamos seguindo o barco aí. Agora foi. Aí. Gente, se não tiver nenhuma dúvida mais, eu encerro aqui o nosso papo formativo de hoje. Dou o tempinho para vocês se organizarem, uma semana abençoada para vocês. Uma ótima mediação aí da R7, que essas semanas temos os projetos integradores, o novo ensino médio como pauta das reuniões e todas as temáticas. E qualquer dúvida, estamos aí para ajudar, tá, gente? Se sintam abraçados e apoiados, que nós estamos aqui para fortalecer o trabalho de vocês também. O que eu não souber, vocês sabem que eu já corro para quem sabe para poder dar o suporte. Yara, pode falar. Marina, já foi comentado, mas eu esqueci. E é importante para eu falar para os meus cursistas. O novo ensino médio, ano que vem, vai ser aplicado na primeira série e segunda série. A terceira série, não. É isso, né? Gente, só assim, ó. Utilizem a fala ensino médio paranaense, tá? Não se detenha na questão do novo, novo, tá? É ensino médio paranaense, porque desde que a gente teve aquela alteração para o novo ensino médio, lá acho que em 2022, alguma coisa assim, não me recordo o ano certo, quando a gente fez as adaptações do contexto para nível estadual, adotou-se essa nomenclatura, ensino médio paranaense. E aí nós estamos tendo algumas reformulações dessa proposta que veio a nível nacional e nós precisamos, enquanto Estado, se readequar.
Então, para 2026, a gente vai ter essa reformulação implementada na primeira e na segunda série. Somente a terceira série vai ficar no formato de trilhas de aprendizagem, que é o formato de fechamento, digamos assim, da, digamos, proposta anterior. Tá? Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem durante a semana, perguntem, que aquilo que eu puder eu vou dando auxílio para vocês. Uma boa semana para vocês, tudo de bom.